Graça e paz, queridos. Tudo bem com você e com sua família? Na nossa aula de hoje, iremos estudar uma das cartas que compõem o Corpus Paulino, ou as cartas de autoria inquestionável do apóstolo Paulo. Mais especificamente, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. Por favor, tome sua Bíblia, acesse seu celular e vamos orar para que Deus nos conduza em mais esse trabalho. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Abre o nosso entendimento, segundo a Tua graça, para que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade para a nossa vida neste dia, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Coríntios, ela está classificada como uma das cartas maiores, das maiores epístolas paulina. É a terceira carta redigida em ordem cronológica. Nesta carta, alguns autores chegam a dizer que o estilo em que a carta foi escrita torna a sua tradução um pouco difícil, porque ela se mostra uma carta muito pessoal, em que o apóstolo ele é atacado e é obrigado a apresentar a sua defesa diante do seu próprio ministério. Mas o apóstolo apresenta a sua defesa pelo caminho contrário, algo que nós podemos até chamar de por um caminho da contramão, do contexto que ele estava inserido naquele tempo, em que muitos costumavam contar benefícios próprios e até se auto-intitulavam como superapóstolos, de forma arrogante, e faziam pouco caso do apóstolo Paulo. Assim, em toda a sua defesa, Paulo ele sempre destaca o sofrimento que ele passou por amor do Evangelho. No capítulo 11, no versículo 21, ele chega a dizer que não é tarefa fácil se orgulhar na fraqueza. Ele chega a dizer, para minha vergonha, digo que somos fracos. Logo no capítulo 11, no versículo 21, na parte A. É sempre mais fácil nos orgulharmos em nossas forças, não é mesmo? Ele chega a dizer, já que muitos se orgulham segundo os padrões humanos, eu também me orgulharei, está no capítulo 11, no versículo 18. Então ele vai falar que ele era hebreu, ele vai dizer que ele era israelita, ele vai dizer também que ele era descendente de Abraão, isso está no capítulo 11, no versículo 22, desta mesma carta. Na carta que ele escreve aos Filipenses, ele chega a dizer que ele foi circuncidado no 8º dia, que pertenceu ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, era verdadeiro hebreu, e quanto à lei era fariseu. Ou seja, Paulo tinha muitos motivos para se orgulhar por sua linhagem, por sua nacionalidade, por sua descendência. Ele podia se orgulhar por status segundo os padrões humanos. Mas nessa mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, ele chega a dizer que ele considera tudo isso como perda. Por quê? Porque Paulo reconhece a fragilidade de todos esses padrões humanos. Na pandemia que nós vivemos mesmo, é um exemplo disso. A gente pôde perceber que boa parte dos países mais desenvolvidos foram duramente afetados, mostrando a fragilidade e a vulnerabilidade de todos nós, simplesmente por sermos humanos. Mas o apóstolo Paulo diz, se é preciso me orgulhar, haverei de me orgulhar de minha fraqueza. Ainda no capítulo 11, no versículo 30. Porque ele chega a dizer, no versículo 23 e versículo 27, entre esses dois versículos, desse mesmo capítulo 11, que ele foi encarcerado muitas vezes, que ele foi açoitado, exposto à morte várias vezes, golpeado com varas, apedrejado, sofreu naufrágios, algumas vezes, enfrentou perigos nos rios, nas cidades, nos desertos. Também ficou exposto a falsos irmãos, perigo de morte, ficou muitas vezes sem dormir, passou fome, sede, e muitas vezes suportou frio e nudez. O que é que, nesse aspecto do sofrimento de Paulo, podemos aplicar no nosso tempo hoje? O que é que tem nos afligido
nesses últimos dias? Seria a possibilidade de sermos afetados pelo Covid, ou alguns de nós, ou algum ente querido nosso, ou seria uma preocupação financeira que podemos passar pela situação que nós estamos vivendo? Quando estivermos preocupados com uma dessas coisas, dessas questões, nós podemos lembrar das dificuldades que o apóstolo Paulo passou. No versículo 8, o apóstolo chega a dizer o ponto mais alto do seu sofrimento. Ele fala que por 3 vezes rogou ao Senhor que o livrasse de algo que ele chamou como espinho na carne, né? Existem várias interpretações, e qualquer que seja o significado dessa interpretação, se trata de um sofrimento, né? E com isso o apóstolo deixa uma lição para nós, de que a vida humana ela pode passar por sofrimentos e por dor, né? Não há vida humana sem dor, né? Eu lembro de um comentário de Hernandes Lopes, que ele fala que não há vida indolor, é impossível passar por esta vida sem sofrer. O sofrimento é parte da vida humana, ele é inevitável, né? E que também é possível que durante algum tipo de sofrimento que estejamos passando, Deus pode até não nos livrar dele, mas certamente estará conosco em meio ao sofrimento, como foi o caso do apóstolo Paulo e tantos outros, né? Homens e mulheres de Deus. Porém, o sofrimento também tem seus benefícios, de forma que ele se torna indispensável para nossas vidas. Eu anotei aqui alguns pontos, alguns aspectos do sofrimento que servem para nós, como por exemplo o que está ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, o apóstolo deixa claro que o sofrimento serve para não nos orgulharmos demais. Olha o que ele diz: para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, né? Um sofrimento, para que nós, ou melhor, para que eu não me orgulhasse, foi-me posto um espinho na carne, para que nos podes, ou melhor, para que eu não me orgulhasse, foi-me posto um espinho na carne, um sofrimento, que pode ser para nós uma doença, um problema familiar, uma dificuldade financeira, ou até mesmo o coronavírus que nós estamos vivendo, né? Para reconhecermos o quanto nós dependemos de Deus. Um outro aspecto do sofrimento é que ele serve também para extrairmos aprendizados. Na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, né? Aos romanos, no capítulo 5, no versículo 3 ao 5, ele diz que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado, que nos foi dado. E, sobretudo, o sofrimento também nos torna mais parecidos com Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 19, ele chega a dizer que, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois, que recompensa há em ter de suportar sofrimento se cometerdes pecados e for açoitado por isso? Mas, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso, fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Até o próprio exemplo de José ainda jovem, né? Ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos para um povo estranho, chegou a ser preso, né? E depois de muitos anos, o sofrimento acabou forjando o caráter de José, que chegou a se tornar até o grão-vizir, né, do Egito, né, o segundo depois do faraó.
Por que isso? Porque a graça de Deus era com José. Isso está em Gênesis, no capítulo 39, versículo 2, versículo 5, versículo 21 e versículo 23, sempre diz que o Senhor era com José, mesmo em meio àquele sofrimento que José passava. Nesse contexto de hoje, Paulo, ou melhor, nesse texto de hoje que nós estamos estudando, Paulo sofre por amor do Evangelho, por amor ao Evangelho, que é uma causa que se ocupa com a justiça, que se ocupa com a verdade e que se ocupa com a vida. Ele disse: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Capítulo 2, né, da segunda carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo, no versículo 9, ele recebeu uma resposta de Deus quando ele rogou para que Deus o livrasse do seu sofrimento. O Senhor disse para ele: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algo como se a força do poder de Deus estivesse ação completa na vida de Paulo, e toda vez que ele buscasse ao Senhor, em sua fraqueza, a graça de Deus o sustentaria. Tem um teólogo, um pastor americano chamado Warren Wiersbe, ou Wisby. Ele chega a dizer e lança a luz, né, a respeito da graça de Deus, quando ele diz que a graça de Deus é a providência de Deus para tudo que precisamos, quando precisamos, porque ela, a graça de Deus, nunca está em falta. Ela sempre está disponível para nós, os seus filhos. Que neste período de pandemia possamos nos fortificar na graça de Deus, né? E procuremos nos manter ocupados com algo que seja útil, né, para o Evangelho, para a igreja ou para as pessoas que nos cercam, né, nossas famílias, nossos amigos, porque é quase impossível florescermos, né, num contexto de dificuldade se não formos úteis uns para com os outros. É quase impossível. E se ainda não lembrarmos de nada que estudamos hoje, lembre do que o apóstolo Paulo chega a nos falar. Lembre do que o apóstolo Paulo chega a registrar em uma das suas cartas, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos permita uma outra oportunidade de estudo como esse. Deus abençoe.